Nós vamos fazer uma tremenda reflexão naquilo que toca num ponto muito profundo, um ponto muito profundo da nossa vida cristã. A luta contra o pecado, meu querido, não é apenas uma regra moral, mas uma grande batalha pela liberdade da nossa alma, pela liberdade da nossa consciência e também pela permanência na presença de Deus. Compreenda bem isso. Quando a pessoa ela para de lutar pela sua vida, pela sua alma, então ela começa a aceitar aquilo que deveria resistir. E o pecado, quando ele deixa de ser confrontado, além dele ser um grande tropeço na vida da pessoa, ele também passa a ser um senhor da sua vida. A palavra de Deus diz que nós nos tornamos servos daquilo a que obedecemos. E sabemos que o salário do pecado é a morte espiritual. Quando você desistir da luta espiritual, isso se torna, na verdade, você desistir de si mesmo. Mas o texto bíblico também ele nos revela algo muito importante. Obedecer a Deus não é um benefício para Deus, ou um favor que você faz para Deus. Porém, meu querido, obedecer a Deus é a proteção para nós mesmos, para si mesmo. Deus, ele não precisa da nossa obediência para ser Deus. Nós é que precisamos da obediência a Deus e sua palavra, entenda bem isso, para que a gente então possa permanecermos vivos espiritualmente falando, permanecermos lúcidos, livres e íntegros, porque o próprio Senhor Jesus, ele mostrou isso quando ele disse o seguinte: olha, se o Filho vos libertar, se o Senhor Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meu amado, a obediência a Deus e não aos homens, compreenda isso, gera em nós uma paz interior, porque quando a pessoa ela obedece a Deus, ela se torna capaz de resistir o mal. Não é que ela vai se tornar perfeita, mas é porque ela sabe que quando ela obedece a Deus, ela vence uma batalha. Aquela batalha que poderia até destruí-la. Existe dentro de nós uma grande alegria, existe uma grande dignidade espiritual quando você diz não para aquilo que tem te afastado de Deus. Não é sobre pequenas batalhas. É algo muito mais forte. Porque entenda, as grandes quedas, normalmente, elas começam nas pequenas concessões, nas pequenas legalidades que você dá ao mal através dos erros, do pecado. E da mesma forma que as grandes vitórias começam nas pequenas fidelidades dia após dia. Quando eu resisto o mal, quando eu resisto o pecado, quando eu resisto a mentira, quando você vence um pensamento impuro, quando você consegue dominar, controlar as palavras, aquela palavra dura, quando você, meu querido, permanece firme. E olha, quando ninguém está nos vendo, a gente continua ali orando, mesmo cansado, mesmo em meio às circunstâncias, tribulações, a gente permanece firme na confiança. Meu amado, cada pequena vitória fortalece a nossa fé, e isso nos traz a condição de enfrentarmos as guerras maiores, as guerras interiores. Ouça bem, essa mensagem do Espírito Santo, ela aponta para uma verdade essencial para a nossa vida. Ninguém vence sozinho, nem na própria força, não. O apóstolo Paulo, ele disse o seguinte: quando estou fraco, então eu sou forte. Porque na minha fraqueza eu dependo de Deus, eu suplico a Deus. Porque a minha força, a minha suficiência, ela vem de Deus.
A nossa parte, entenda, a sua parte é não desistir da luta. E uma luta contra si mesmo. Porque enquanto existe esse combate, a minha vida espiritual, ela não estará em perigo. Porque o grande perigo de tudo não é você cair, mas é você parar de levantar-se, parar de lutar e talvez a continuação mais poderosa dessa reflexão seja o seguinte: o diabo, ele não precisa destruir alguém de uma só vez. Basta ele convencer essa pessoa a parar de lutar. Mas saiba que Deus, ele honra quem continua se voltando para ele. Mesmo ferido, mesmo cansado, mesmo em guerra, eu consigo permanecer forte, firme, valente, porque eu sei que Deus estará comigo todos os dias da minha vida. Meu amado, fique em paz, que o Senhor te abençoe e te guarde. Receba um abraço do seu amigo pastor missionário Wander Marques.